E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é alceno e alcino. Vem-se embora. Vê bem, pessoal, a terminação ano é sempre indicativo de que você tem uma cadeia saturada, uma cadeia que só apresenta ligações simples. Eno é que você tem dupla, a dupla ligação, apareceu a primeira ligação pi. E ino é que você tem uma ligação tripla, duas ligações pi. Olha bem, a gente vai começar falando de alceno, que também é chamado de alqueno ou oleofina. Então vamos por partes. Primeiro, alceno, alqueno ou oleofina é o mesmo nome. O nome oleofina é por culpa do aspecto oleoso. Não confunda, tá certo? Alceno é hidrocarboneto, não é óleo, tá legal? E essa dupla do alceno é a parte reativa da cadeia. Qual a parte reativa da cadeia do alceno? A dupla, a ligação pi, que é acima e abaixo do plano, mais facilmente atacada. Sofre reações, por exemplo, de adição. Os alcenos, pessoal, são raríssimos na natureza, tá? Agora, diferentemente do alcano, que você encontra no petróleo, no gás natural, no xisto betuminoso. Só que tem um detalhe. Quando a gente falar de alceno e for dar a nomenclatura dele, a gente precisa lembrar que toda nomenclatura é um prefixo, um infixo e o sufixo, não é isso? Então, vê bem, o que é que a gente vai ter no alceno? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Met, et, prop e but. Por que but 1? Porque a dupla está no carbono 1. Gustavo, por que você começou a numerar da direita? Porque a gente começa a numerar da extremidade mais próxima da dupla, tá certo? Então, but, porque tem 4 carbonos, 1, porque está no carbono 1, e eno, porque é uma dupla. Aqui, olha, está no meio, então é but 2 eno. Gustavo, esse último é uma pegadinha, não é? Por quê? Porque tem um radical fora da cadeia, olha. Eu começo do radical ou começo da dupla? Ah, ótima pergunta. A ordem é grupo funcional, dupla, tripla e radical. Então, se eu tenho dupla e radical, eu começo da extremidade mais próxima da dupla. Por isso que eu comecei da esquerda. Então, o nome dele é 6-metil, oct, porque tem 8 carbonos, 3, porque a dupla está entre 3 e 4, então eu coloco no menor 3, e eno, porque é uma dupla. Gustavo, então dar nome é importante? Não é tão importante, mas você precisa saber. Agora, é importantíssimo a gente reconhecer os principais alcenos. O eteno, pessoal, também conhecido como etileno, que tem fórmula C2H4, ele é um gás usado para amadurecimento de frutas. Então você tem o eteno como um gás para o amadurecimento de frutas. Mas tem algo muito mais importante. O eteno, ele dá origem ao polietileno. Polietileno, que é um plástico, o plástico que é tão usado no nosso planeta e que também é um grande poluente. Hoje em dia, pessoal, existe a chamada rota verde, que é o plástico que vem de uma planta, por exemplo, da cana-de-açúcar. Mas ele, mesmo vindo da cana-de-açúcar, é o eteno, que naturalmente vem do petróleo. Então, há uma vantagem em você ter o plástico vindo de uma planta, não é verdade? Porque você tira todo o ciclo do petróleo da cadeia industrial da poluição. Outro detalhe importante é a gente lembrar que, além do eteno, existem, por exemplo, propileno, que você vai encontrar na fermentação, o butiumeno ou umbuteno, que ele é um solvente, tá? Usado como combustível, o penteno, que é usado também na síntese orgânica. Então, pessoal, os alcenos mais importantes são esses que eu coloquei para você. Agora, quando o hidrocarboneto tem uma tripla,
Uma tripla, ele é um alcino, também chamado de hidrocarboneto acetilênico. Por que hidrocarboneto acetilênico? Porque ele origina o acetileno, o gás da solda, o gás do maçarico. Então, ino, ele é um alcino, um composto da classe dos hidrocarbonetos com tripla ligação. Então, pessoal, tem vários hidrocarbonetos para a gente dar um nome na classe dos alcinos, seguindo a mesma lógica, tá? A nomenclatura vai ser dada numerando a cadeia da extremidade mais próxima da tripla, certo? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e a tripla está no carbono 1. Então, eu começo a numerar do lado mais próximo da tripla. But, porque são 4, 1 porque está no carbono 1 e ino porque é um alcino. Outro detalhe importante é que os alcinos são divididos em alcinos verdadeiros e alcinos falsos. Ambos são alcinos, tá? O alcino verdadeiro é quando tem ao menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Um hidrogênio, pelo menos, ligado ao carbono da tripla. Se ele não tiver hidrogênios ligados ao carbono da tripla, eu chamo ele de alcino falso. Gustavo, e qual é a diferença prática disso? O alcino verdadeiro, ele tem um caráter levemente ácido. Levemente ácido. Então, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar hoje de alceno e alcino, para você conhecer essas duas funçõezinhas, essas subfunçõezinhas dos hidrocarbonetos. Legal? Abraço, pessoal. Até a próxima.